Eu fui ter uma clareza do meu caminho mais tarde, sabe? Então, nessa época, eu acabei ficando muito exposto a alguns mercados inovadores, como o mercado da cannabis. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Muitas pessoas lutam contra a insônia e outros distúrbios do sono, o que afeta a saúde e a qualidade de vida. Felizmente, a ciência está descobrindo os benefícios da cannabis medicinal para ajudar nesses problemas. Muitos pacientes têm encontrado alívio e conforto por meio de seu uso supervisionado por médicos especializados. E é aqui que entra a Simples Cannabis. Eles oferecem todo o suporte necessário, desde a consulta médica para entender o motivo do seu problema, até a documentação junto à Anvisa e a venda da cannabis medicinal para o seu caso, garantindo que você receba o seu medicamento com segurança e comodidade. Se você está lutando contra problemas de sono, não precisa mais sofrer em silêncio. Entre em contato com a Simples Cannabis e dê o primeiro passo para uma vida com sono de qualidade e muito mais tranquilidade. Para saber mais, acesse simplescannabis.com.br. Bom, meu convidado de hoje é CEO de uma das maiores farmacêuticas do ramo da cannabis e que, mais do que nunca, está no umbigo do furacão, já que ela será fornecedora de canabidiol para o SUS de São Paulo. E isso não é pouca coisa. Hoje eu vou querer entender direitinho tudo isso e, mais ainda, saber, afinal, qual é o papel de uma grande farmacêutica dentro do debate da maconha no Brasil, para além do business em si. Gustavo Pagliari, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para discutir um tema tão maravilhoso como esse, do nosso setor da cannabis, e falar um pouquinho do que a Easy Labs vem alcançando nos últimos anos. É ótimo ter você aqui, A gente tá louco para saber dos segredos da Easy Labs, que é das mais conceituadas farmacêuticas do setor, então eu tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Gustavo, conta pra gente o que você queria ser quando crescesse. Acho que ainda não tinha pensado em ser CEO de uma das maiores farmacêuticas de cannabis do país, né? Com certeza não. Eu acho que eu tive uma carreira como advogado, por muitos anos. E não passava na minha cabeça, no início da minha carreira, empreender no ramo da cannabis. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito próximo de setores inovadores, vamos dizer assim. Desde novo, eu já tinha um sangue empreendedor. Com 18 anos, eu abri um pequeno negócio com um amigo meu e acabei depois... Era no ramo de vestuário. Tá. Então, assim, completamente diferente. Foi um grande aprendizado na minha vida. Mas acabei depois investindo meu tempo e minha carreira mesmo no direito. Cheguei a ser sócio no escritório de advocacia, tive algumas experiências fora do Brasil. Fiz um mestrado fora. Mas eu queria aqui mesmo saber, tipo assim, o que o Gustavinho queria ser, assim? Você queria ser já advogado, ou médico, ou jogador de futebol, né? Igual
90% dos nossos convidados. Eu fui meio que um late bloomer, assim, nas minhas decisões profissionais, Anitta. Então, eu nunca tive muito... Eu fui ter uma clareza do meu caminho mais tarde, sabe? Eu acho que no Brasil a gente acaba formando muito novo, tem que fazer essa decisão muito novo, Também né? acho que não é nem justo com a gente. Exato. Então, né, a sociedade, né, a família acaba tentando levar a gente para aquelas profissões mais tradicionais, né? Eu acabei escolhendo o direito na hora de fazer a faculdade e depois seguir outros caminhos. Então vamos lá, para começar, a gente quer saber como é o seu dia a dia, Gustavo. O que faz o CEO de uma das farmacêuticas mais importantes da cannabis hoje no Brasil? Perfeito, Anitta. A gente tem muito trabalho, né? A Easy Labs, nos últimos anos, tem colocado bastante energia, principalmente para poder ter uma estrutura muito bem consolidada para suportar um crescimento desse mercado que a gente já está vendo que está acontecendo. Então, realmente é bastante trabalho, a gente tem várias frentes, já temos várias empresas dentro do grupo, né? Algumas, mais de uma operação industrial. Então, realmente tem bastante trabalho. Eu tenho a sorte e o prazer de ter um sócio que realmente é brilhante, que é o Guilherme, que hoje divide a posição de co-CEO comigo. Olha só. Então, ele é uma pessoa que olha hoje mais para dentro e eu estou ligado às atividades que tem uma ligação mais com a parte externa. Então, eu tenho, né, diretores que reportam direto para mim, de áreas como comercial, marketing e jurídico. E, além disso, algumas responsabilidades institucionais, né, de garantir que a empresa tem os recursos necessários para poder conseguir expandir seus negócios e alcançar seus objetivos. Tem um trabalho muito árduo do dia a dia, que é de unificar e fomentar a nossa cultura organizacional aqui internamente. Eu acho que é algo que muitas pessoas de liderança acabam deixando isso um pouco de lado. Você falou esse lance de que você cuida, então, do dinheiro, né, dos investimentos. Eu acho super interessante, porque a Easy Labs, queria até que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a Easy Labs captou investimentos muito importantes, né, na ordem dos 30 milhões de reais, que impulsionaram a operação da empresa a esse lugar que ocupa hoje, de uma das mais importantes do setor, mais completas, arrojadas e tudo isso. Como é que vocês conseguiram, então, atrair esse capital, fechar contratos, expandir? O que os investidores viram e seguem vendo na Easy Labs para fazer essa aposta? E como é isso para você que está na frente dessa questão? Legal, Anitta. Eu acho que até por conta das nossas experiências passadas, né, minha como advogado estruturando negócio, fazendo M&A, e do Guilherme de mercado financeiro, uma pessoa que empreendeu a vida inteira também, a gente conseguiu desde o início estruturar e construir o nosso caminho de uma forma que fosse atrativo para o mercado. Então, buscando ter características ali que são atrativas no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, a gente sempre focou bastante nesses pilares. A gente sempre, desde o início, teve uma preocupação muito grande de ter um time muito competente, muito engajado, que aí está ligado um pouco a essa parte de cultura que eu estou falando, e também de conseguir trazer profissionais de altíssimo nível, oriundos do mercado farmacêutico, que foi nosso foco inicial, mas que desenvolveram um know-how e uma tecnologia única pelo fato da gente ser, né, a primeira indústria especializada em cannabis a ser 100% certificada pela Anvisa. Então, eu acho que essas características de ter um time forte, de ter uma cultura forte, de ter um caminho claro de crescimento desse mercado de forma sólida, eu acho que isso com certeza tem nos colocado uma posição de sermos atrativos no mercado. E, além disso, ter um pensamento de longo prazo. Então, acho que desde o início a gente enxergou que esse seria um mercado que teria entrada de grandes indústrias farmacêuticas. Então, como ser competitivo nesse mercado, onde tem grandes players, e, além de tudo, a gente sempre teve um objetivo, desde o início, que foi de conseguir conceder o acesso a esse mercado.
Porque na nossa visão, e até uma visão empresarial também, você alcançando mais pessoas, você tem mais pessoas consumindo seu produto, você tem um crescimento de receita e, obviamente, uma difusão maior da sua marca. Então, além de, logicamente, a gente cumprir também a função social da empresa, que a gente acha super importante. Então, por conta desses pensamentos, eu tenho um time forte, construir uma empresa que vai ter um grande crescimento e conseguir conceder o acesso, eu acho que esses focos nossos fizeram com que a gente construísse uma empresa atrativa para investimentos. E como é que vocês estão se preparando? Porque assim, né, hoje a gente tem... a Easy Labs é uma das maiores que a gente tem no Brasil, tá? Mas em algum momento, eu acho, né, e também queria saber se você concorda com isso, de que vão chegar outras empresas, outras farmacêuticas, as tais Big Pharmas. E vão querer entrar já quando o caminho já tiver sido andado por empresas como a Easy Labs. Queria saber como é que vocês estão se preparando para isso, se essa minha análise faz sentido ou se eu estou completamente viajando na maionese. Não, eu acho que os grandes players vão entrar sim, acho que eles já estão entrando. Mas aí tem duas questões aqui. A gente criou um modelo verticalizado e a gente construiu muito know-how especializado. Então isso faz com que a gente tenha o potencial de não só eventualmente bater de frente, né, numa competição saudável no mercado com essas empresas, mas também andar em conjunto, com projetos ligados à tecnologia, ao know-how de especialização que a gente tem. Então, o modelo verticalizado nosso dá para a gente a possibilidade, a capacidade de fazer negócios com essas empresas também. A gente sabe que as Big Pharma não é core business dessas indústrias fazer uma verticalização. Então, o foco da indústria, principalmente a indústria farma brasileira, é um foco muito grande na geração da demanda médica. Então, eles têm uma atuação e uma comunicação com os médicos muito intensa e uma distribuição, uma capilaridade ali. Do ponto de vista operacional, eles fazem a parte da mistura final, né, da formulação através de insumos importados. Então, a gente tem modelos que se complementam nesse sentido. Sim. E aí, você tocou nesse ponto dos médicos, né? Que é o grande gatekeeper da cannabis no Brasil, né? Enquanto a gente tiver poucos médicos sabendo, educados a respeito da cannabis, vai continuar sendo difícil trazer realmente o conhecimento e a prática da introdução da cannabis nos tratamentos. Como é que a Easy Labs está lidando com esse desafio, né? Porque é um desafio para todo o setor, né? Desde os eventos médicos, os seus concorrentes, de todo mundo, realmente, até os pacientes. Sim. Né? Gostariam que tivessem mais médicos versados na cannabis. Não, perfeito. Até, Anitta, rapidamente voltando um pouco ao ponto da competição com as Big Pharma, acho que tem uma questão também que as empresas que tiveram uma velocidade de entrada nesse mercado, né, como nós da Easy Labs, a gente consegue se manter na frente em relação a alguns quesitos. No mercado farmacêutico, existem tempos e times de desenvolvimento que eles são os mesmos para todo mundo. Então, essa é uma vantagem assim, nesse mercado. Quem chega primeiro acaba e consegue manter uma velocidade, obviamente manter, né, se inovando, lançando novos produtos, consegue realmente ficar um pouco à frente, porque não adianta se a indústria Big Pharma tiver um caminhão de dinheiro, ela não consegue encurtar certos tempos de desenvolvimento farmacêutico ali dos produtos e ligados a certificações, a registros e autorizações. Os tempos são os mesmos para todo mundo. Então, queria só reforçar esse ponto. Em relação à parte de comunicação médica, eu acho que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande que a gente tem de trazer essa informação e essa educação para a sociedade médica, porque realmente no nosso mercado, no mercado brasileiro, sem os médicos a gente não tem mercado. Acredito que a Anvisa seguiu um caminho muito interessante e assertivo de trazer o médico para esse centro do mercado como um validador, né,
como alguém que traz ainda mais autoridade para esse mercado, mas sem dúvida a gente tem um trabalho muito grande de fazer essa comunicação. E aí, nesse ponto, eu vejo como positivo a entrada de outras empresas no mercado, né? Criar um mercado sozinho é muito mais difícil. Então, hoje, né, pelo fato de terem algumas outras empresas nesse mercado, a gente vê um crescimento do mercado de prescrição médica muito grande, principalmente do segmento de produtos nas farmácias, né, que era o nosso foco principal hoje. Então, a gente tem informações de que tem mais de 1.000 novos médicos prescritores por mês. Então, isso é um crescimento muito agressivo e que mostra uma aderência muito grande da sociedade médica. E acho que a gente vai ver isso, Anitta, cada vez mais, até pelo fato do modelo regulatório brasileiro incentivar muito a construção da ciência. Então, pelo fato de nós termos a exigência de realizar, né, os estudos clínicos em 5 anos, isso vai fazer que o Brasil, exatamente, com que o Brasil seja a maior potência de estudos clínicos de canabinoides do mundo. E isso, com certeza, dá muita segurança para o médico prescritor. Com certeza. E agora falando um pouco sobre esse feito incrível, né, da Easy Labs, que ganhou o edital para fornecer canabidiol para o SUS paulista, como tem sido essa experiência de criar algo totalmente novo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque é a primeira vez que há uma distribuição de cannabis pelo sistema público de saúde de algum lugar. Então, está sendo uma criação, uma construção do zero e sem nenhuma referência para onde olhar, se espelhar. Aqui é o aprendizado na prática, não é isso? Com certeza, sim. Para a gente é uma satisfação muito grande por estarmos fazendo história nesse mercado, né? E aí por 2 motivos. Eu acho que o primeiro é da gente ser a primeira empresa que realmente conseguiu dar acesso a esse mercado, né? Eu acho que a conversa, a discussão do acesso, ela vem aí de muitos anos, e a gente está conseguindo comprovar exatamente, e com base em um modelo criado pela regulamentação da Anvisa. Todo o nosso modelo ele foi estruturado com base no que a Anvisa colocou de regulamentação. Então a gente consegue comprovar que o nosso modelo ele tem viabilidade, ele é eficiente, e agora que foi possível conceder realmente acesso para a população. E além disso, acho que como você mesmo falou, é um marco importantíssimo, não só para colocar o Brasil nos holofotes do mundo, porque já está colocando, mas também para poder mostrar que é possível no setor da cannabis a gente ter programas de saúde pública, onde a gente não só gera uma eficácia muito grande de redução de custo para os estados, né? A gente sabe que os estados eles têm sofrido uma pressão do judiciário para arcar com tratamentos de pacientes, e isso acaba sendo um custo muito grande. E quando você lança um programa de acesso com competitividade e transparência, você gera uma redução do custo daquele produto que o próprio Estado está adquirindo. E além disso, eu acho que esse programa ele abre uma possibilidade muito importante, que é de dar acesso para os pacientes da rede de saúde pública a tratamentos que antes ele não tinha acesso e que era algo restrito apenas às classes mais altas. Então, assim, Anitta, é fantástico esse programa, né? Agora o desafio é aumentar, né? Essas patologias atendidas. Com certeza, com certeza. Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que essa é a vontade de todo mundo, inclusive do idealizador da lei, o deputado Caio França, que tem grandes méritos, né, de colocar essa lei, do governador Tarcísio de ter sancionado, da Secretaria de Estado de colocar isso de pé. E acho que foi um primeiro passo importante de entrar, né, com os 3 tipos de epilepsia, mas a gente já sabe de discussões internamente para expandir esse programa. Não só no governo do Estado de São Paulo, mas também a gente sabe que o Estado de São Paulo é referência para os demais estados da Federação Brasileira. Então,
acho que vai ser um caminho natural de expansão desses programas, sabe? Me conta, já tem alguma coisa, porque eu imagino, né, claro que os outros estados olhando para São Paulo e tendo esse exemplo, como você disse, também podem querer que a Easy Labs, claro que vai ter todo o mesmo caminho de edital, etc e tal, mas assim, eu queria saber se já tem alguma coisa fechada para fornecer cannabis para outros estados. Já tem alguma coisa que você possa contar pra gente ou tudo no plano ainda? Os estados estão se preparando, Anitta, estão se preparando porque, né, o próprio programa do governo do estado de São Paulo demorou quase, né, por volta de um ano para poder ficar de pé. Então, teve a construção da lei, teve depois a estruturação do programa na Secretaria de Saúde. Então, os outros estados estão seguindo esse caminho agora, né? Eu acho que a gente vai ter notícias positivas de outros estados lançando programas parecidos esse ano, com certeza. E qual foi o diferencial que fez a Easy Lab se destacar da concorrência? Aproveita e conta pra gente também um pouco dos detalhes desse fornecimento. É um contrato de quanto tempo, de quantas quantidades, etc. Eu acho que os diferenciais que fizeram a gente conseguir entrar nesse programa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo foi um resultado de toda essa construção dos últimos anos em relação a vários desses pilares que a gente tem discutido aqui. Principalmente o fato da gente ter uma visão de fabricar e desenvolver medicamentos, né? Ou seja, produtos com grau farmacêutico e buscar ali a execução dos nossos estudos clínicos próprios. Então isso sempre foi um caminho nosso. Então, ser pautado na qualidade, na segurança, na qualidade. E, além disso, ter uma estrutura verticalizada. Então, né, a gente, na nossa história, a gente foi dominando a cadeia da parte final, onde tinha uma ligação ali com a demanda. Então, né, a indústria farmacêutica primeiro, foi o nosso primeiro caminho, a primeira aquisição que a gente fez. Depois a farmoquímica, fabricação do próprio enxino. Depois a nossa empresa sediada na Colômbia, né? E a gente, com o tempo, vai fazendo essa integração da cadeia. E isso faz com que a gente ganhe muita competitividade. A gente não vê no mercado empresas ainda seguindo esse caminho. Não sei exatamente por quê, gostaria que tivessem mais empresas seguindo esse caminho, mas inevitavelmente a verticalização dá para a gente uma capacidade de competir. E aí, quando a gente não tem outras empresas verticalizadas no mercado, isso com certeza coloca a gente numa posição de liderança para poder ganhar e disputar essas licitações quando a principal discussão do momento é preço. E aí, assim, o contrato é de quanto tempo? Quais são os detalhes assim que você pode abrir para a gente que você considera interessantes? É um contrato de 1 ano. A gente sabe que é um programa de saúde pública que deve perdurar por muitos anos. Mas esse modelo inicial, eles lançaram uma competitividade ali, uma licitação, onde gera uma ata que tem a duração de 1 ano. Então, encerrado esse prazo, eles lançam uma outra licitação, onde as empresas vão competir e vão ganhar um novo contrato, uma renovação de contrato. Por conta desse modelo nosso, né, e tudo que a gente vem discutindo aqui, tem muita confiança que nós vamos estar inseridos aí nos próximos também. Boa. Pessoal, agora a gente vai para um intervalo rapidinho, então fica com a gente. Os episódios do Cannabis Hoje Pode vão ao ar às terças-feiras, mas se você quiser continuar com a gente durante o resto da semana, eu te convido a seguir o @CannabisHoje no Instagram. Temos uma comunidade bem bacana com mais de 55 mil pessoas trocando informações e impressões sobre as notícias canábicas que eu seleciono e publico por lá. A melhor maneira de ficar por dentro dos avanços da cannabis e dos psicodélicos é seguir a gente lá no @CannabisHoje, onde eu informo com análise e contexto. Vem comigo! Epa, estamos de volta nessa conversa massa com Gustavo Pagliari, CEO da Easy Labs, farmacêutica que vai fornecer a cannabis para o SUS de São Paulo e muito em breve também para outros estados do país.
Gustavo, quando eu fui pesquisar sobre a sua carreira, eu me surpreendi, né, quando eu vi que você é advogado de formação e atuou na área por mais de 10 anos. Como foi que do direito você migrou para cannabis lá por meados de 2018? Foi uma jornada muito interessante, Anitta. Eu fiz mestrado nos Estados Unidos, em Chicago, na Universidade Northwestern, e depois de um tempo fui o fundador de uma filial do escritório de advocacia nos Estados Unidos, após o meu mestrado. Então, eu tinha uma atuação ali no mercado de fusões e aquisições e estruturações de negócios, sempre com alguma perna internacional, e inevitavelmente isso fazia com que que eu recebesse muitas informações de vários mercados internacionais. Então, nessa época, eu acabei ficando muito exposto a alguns mercados inovadores, como o mercado da cannabis. Nessa época também, eu estava tendo... Eu realizava algumas operações em conexão com o Guilherme Franco, que é meu sócio, que estava no mercado financeiro. E naquele momento, tanto ele quanto eu estávamos olhando para entrar e participar de um novo mercado que realmente fosse gerar um impacto positivo na vida das pessoas, sabe, Anitta? Que tivesse realmente um efeito transformador em algum mercado. Sempre foi algo que fez parte do meu DNA, DNA do Guilherme. Estruturar um negócio que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. E como nessa época a gente estava muito exposto a essas informações e esses mercados inovadores, quando a gente foi entendendo cada vez mais sobre o mercado da cannabis, a gente foi vendo que esse mercado tinha todas as características que a gente buscava, tanto como negócio quanto como propósito de vida. E aí, né, você que cobre esse mercado, está inserida nesse mercado há muitos anos também, sabe o quão fascinante é esse mercado e como a gente, né, vai mergulhando e vai puxando cada vez mais coisas e vai ficando mais apaixonado por esse mercado. Então, mas assim, eu, por exemplo, quando me apaixonei pelo mercado, claro que eu também peguei pelo meu background no jornalismo e fui fazer alguma coisa, né, juntar as duas coisas. Mas você que vinha ali do direito e das finanças e, né, de toda esse know-how internacional, você podia ter escolhido entre muitas opções, né, de como entrar na cannabis. E vocês, né, você e Guilherme, escolheram entrar com o pé na porta, né, de criar uma das empresas mais importantes hoje do Brasil. Por quê? Né? Por que isso? Assim, o que não pareceu uma coisa muito grande naquele então? Ou, de repente, demasiado arriscada? Porque, claro, a gente está falando de 2017, né? Ou antes ainda, porque para vocês criarem em 2018... Sim. A gente ficou aí, e foi exatamente isso. A gente ficou 2 anos pesquisando esse mercado, em 2015 e 2016, para depois começar a trilhar o nosso caminho. Começo de tudo. Bom, começo de tudo, né? A gente sabe que vem de muito antes e tal, mas foi realmente antes de que as pessoas olhassem para isso como um nicho possível, né? Assim. Exato. Eu acho que duas coisas que chamaram muito a nossa atenção foi a primeira, quando a gente começou a ter contatos com pacientes que utilizavam produtos de cannabis para se tratar. E aí a gente teve um impacto muito grande quando a gente começou a perceber que os efeitos positivos daqueles tratamentos, eles não estavam mudando só a vida do paciente, mas mudaram a vida da família inteira. E isso cativou muita gente, a gente ficou bastante envolvido emocionalmente. É lindo. E foi aonde a gente realmente enxergou o nosso propósito. Por outro, né, além disso, a gente percebeu, entendendo mais sobre esse mercado, que o Brasil ele ia ter uma posição de destaque nesse mercado global, tá? E aí a gente ficou também, né, muito interessado pelo fato de ver as possibilidades de crescimento desse mercado e de realmente fazer parte dessa transformação. Então, naquela época, a gente iria até Brasília, eu e meu sócio, a gente pegava o carro em Belo Horizonte, fazia bate-volta de BH para Brasília para poder escutar o que os diretores da Anvisa estavam falando nas calls,
nas reuniões de diretoria, fizemos isso por anos. Uau! E ficou claro para a gente o que a Anvisa queria, sabe, Anitta? O que era? E aí, Compromisso, qualidade. Exato, assim, no final das contas, ela queria exercer a sua função como órgão regulador da saúde. E o que quer dizer isso? É garantir que as pessoas vão ter acesso à saúde pública com segurança. No final das contas é isso. E a gente que vinha de outros mercados, a gente fazia comparativos com outras instituições reguladoras, com o Banco Central e outras agências. E no final das contas, o intuito ele é sempre o mesmo. O da Anvisa, né, chamou muito a nossa atenção positivamente também pelo profissionalismo da Anvisa e pela capacidade técnica da Anvisa. Então a gente viu que era um órgão que tinha uma seriedade muito grande, que enxergou muito cedo que esse mercado estava crescendo globalmente e que ele tinha que fazer alguma coisa como órgão regulador para poder resguardar a segurança dos pacientes, sabendo que esse mercado ia vir com força. Então isso ficou claro para a gente. E aí a gente entendeu que para a gente participar desse mercado com relevância, a gente tinha que estar muito aderente ao que o órgão regulador enxergava. Então nossa visão foi muito nesse sentido, e acho que isso com certeza ajudou a colocar a gente onde a gente está hoje. Então, lá atrás, vocês, quando estavam criando a EasyLabs, vocês sempre quiseram entrar pela 327 ou em algum momento pensaram também em ser importadora pela 660? A gente iniciou nossa operação, como na época não tinha 327, a gente iniciou nossa operação com uma distribuidora com base na operação 660. Né? Então, a gente terceirizava a nossa produção com uma empresa, depois virou uma das maiores empresas de cannabis do mundo nos Estados Unidos, e a gente, né, tinha uma operação que entregava esse produto para o paciente quando ele tinha autorização de importação da Anvisa. Foi uma estratégia nossa para entender mais esse mercado, entender mais o paciente, entender mais o médico, mas muito rápido a gente percebeu que para a gente estar nesse mercado no longo prazo, desenvolver uma operação com robustez, que a gente deveria seguir um caminho mais alongado, que na época, como não tinha 327, era o caminho de registro de medicamento. Então, com Anitta, pesquisa e tudo mais, né? Exatamente. Caminho longo exatamente. e caro. Exatamente. Então, né, para quem não sabe, antes da 327 era possível e ainda é possível você registrar produtos como medicamentos, desde que você apresente não só os estudos que comprovam segurança e qualidade, mas os estudos clínicos que demonstram que o seu produto especificamente gera um efeito específico no corpo humano. E a 327, ela veio permitir que as empresas registrassem os produtos sem os estudos clínicos e entregassem depois, né? Foi basicamente isso. Como não tinha 327, a gente falou, se a gente quer realmente estar nesse mercado no longo prazo, trazer confiança para a sociedade médica, a gente tem que desenvolver medicamentos. Então, isso fez com que a gente... E aí depois, quando veio a 327, trouxe uma boa notícia para a gente, que a gente ia poder ir ao mercado, lançar produtos nas farmácias, sem a necessidade dos estudos clínicos. Então, que a gente ia conseguir fazer isso antes. Uhum. Se não existisse a 327, a gente ia ficar talvez 8, 10 anos desenvolvendo um produto do zero para só, então, comercializar os nossos medicamentos. E aí, só para concluir, eu acho que por conta disso, essa visão fez com que a gente treinasse no pior cenário. É isso que eu ia falar, realmente, porque se vocês estavam preparados para uma coisa muito mais demorada e demandante e dispendiosa de dinheiro, de repente vocês até falaram, não, peraí, né? Tá mais fácil do que parecia, e aí, só que vocês já tinham criado aquela força de vontade, né? Aquela decisão de ir longe, custasse o que custasse. Exatamente. Fez com que a gente treinasse no pior cenário, e aí quando veio a 327 a gente já estava
é um pouco mais adiantado. Massa, não conhecia essa história, bem bacana. E naquela época, então, que vocês estavam lá conversando sobre quais mercados eram interessantes e tinham impacto, etc e tal, antes mesmo de decidir efetivamente pela cannabis, teve algum outro mercado que chamou a atenção de vocês, assim, que era tão ou quase tão interessante quanto a cannabis? Talvez depois de 2 anos no mercado da cannabis, a gente começou a enxergar outros mercados, sim, né? Mercados correlacionados ao da cannabis. Então, ficou muito claro para a gente que soluções naturais inovadoras são não só uma tendência, mas uma necessidade, uma opção para um tratamento, né? Uma alternativa menos agressiva para o nosso corpo. E aí, hoje, a gente é uma indústria farmacêutica focada em soluções naturais inovadoras, né? A gente tem uma visão mais ampla, a gente tem um foco principal hoje, onde a gente coloca toda a nossa energia, no setor da cannabis, né? Pelos motivos óbvios, mas a gente sabe que outras moléculas naturais estão sendo amplamente difundidas e estudadas fora do Brasil, e que isso, né, e que a gente, como uma indústria farmacêutica, tendo todas as certificações, todo o respaldo regulatório no Brasil, com certeza a gente vai conseguir funcionar como um veículo tanto para desenvolvimento dessas outras soluções, quanto o lançamento disso aqui no mercado. A gente está falando de psicodélicos também? Também. Opa! Tomara que chegue logo esse momento. Tô aqui ansiosa. Com certeza. A gente já está em fase de desenvolvimento, tá? Então, é algo que tem um prazo alongado. Sim. Porque o caminho é de registro de medicamentos, né? Até eventualmente ter outros movimentos regulatórios. Mas a gente já consegue fazer pesquisa disso aqui no Brasil. Então, e você não acha que pode adiantar um pouco esse tempo o fato de o MDMA estar sendo já praticamente, ao que tudo indica, até agosto já vai ser liberado pelo FDA, por exemplo? Isso ajuda de alguma maneira nos tempos? Eu acho que ajuda. Eu acho que, além disso, a construção de comprovação de segurança e eficácia, assim como a gente viu na cannabis ao redor do mundo, ajuda ainda mais. Então, os estudos científicos, Anitta, eles são importantíssimos tanto para evoluções regulatórias quanto para aderência da demanda no mercado. Então, tem um documento que é interessantíssimo, que é o voto, na verdade, o parecer final do William Dibby, que era o diretor da Anvisa na época da votação da RDC 327. Na verdade, ele saiu um mês antes da votação, mas foi ele que acompanhou. Exatamente. Naquele parecer dele, ele traz tantos indicativos de estudos científicos que foram importantíssimos para a aprovação da regulamentação, sabe? Então, eu vejo que todos esses outros mercados, quando a gente pensa numa regulamentação específica, num crescimento de outros mercados, né, trazê-los para cá para o Brasil, eu acho que desenvolver essa parte científica ela é importantíssima. Sim, também acho. E você já está um bom tempo no setor, né? 6 anos dentro da indústria da cannabis brasileira é muita coisa. Então, como é que você sente que o mercado evoluiu nesses 6 anos e como você acredita que vai evoluir nos próximos 6? Eu acho que evoluiu bastante, Anitta, né? Eu acho que trazer conhecimento para a sociedade médica, principalmente, isso é algo que leva tempo. Além disso, né, os processos de desenvolvimento e de registro de produtos no mercado farmacêutico também tem uma certa lentidão. Então, se a gente for comparar com outras moléculas de medicamento que estão aí no mercado, a gente pode falar que a evolução no mercado da cannabis foi bem rápida. Tanto em relação à aderência da sociedade médica, dos pacientes, quanto de crescimento do mercado, né? A gente vem de um crescimento de 100% do mercado de farmácias dos últimos 12 meses para cá. Então, um mercado extremamente expressivo em ascensão
as pesquisas que a gente tem das empresas especializadas mostram que os canabinoides vão estar entre as 10 moléculas mais difundidas e mais vendidas no mercado brasileiro, no mercado farmacêutico brasileiro nos próximos 3 anos. Então, e não é à toa que as grandes empresas estão se movimentando para entrar. Então, acho que teve um movimento de consolidação regulatória que, na minha visão, para o mercado farmacêutico está consolidado, tem uma segurança jurídica muito grande para construir e fazer esse mercado crescer ainda mais com o que a gente já tem hoje. A gente teve a preparação de várias empresas para lançar seus produtos no mercado, e agora a gente vê alguns movimentos que vão mudar o patamar desse mercado, como o programa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para dar acesso a esses produtos de cannabis, sendo o primeiro programa desse tipo no mundo. Então, eu vejo positivamente. É lógico que toda regulamentação, todo mercado, a gente sempre pode querer que algumas coisas sejam diferentes ou sejam melhores, mas eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva do que tem acontecido nos últimos anos, eu acho que é super positivo. Para os próximos anos, respondendo sua pergunta, eu acho que a gente vai ver uma evolução ainda maior. Um crescimento desse mercado público, eu acho que é inevitável, pela redução de custo que os programas trazem, pela necessidade que a população tem de ter acesso a essa molécula que realmente traz efeitos e uma opção de tratamento única nesse mercado. Acho que a gente vai ver também o crescimento de várias empresas e o posicionamento do Brasil com muito destaque no mercado global por ser um celeiro de produção de produtos com qualidade farmacêutica e com ciência. Então, a exigência da Anvisa, que as indústrias apresentem em 5 anos seus estudos clínicos, vão fazer com certeza que o Brasil tem um destaque internacional. A gente vai ser o país que vai ter mais estudos comprovando a eficácia dos produtos de cannabis no mundo. Então, com certeza, viemos com bastante positividade. Tem muito trabalho, tem muita coisa a ser feita, mas eu acho que o caminho está super positivo. E a Slab está pronta para plantar cannabis em solo brasileiro? Vocês, eu sei que já estão produzindo IFA aqui dentro, mas realmente plantar, colher, envasar, enfim, fazer toda a operação de distribuição dentro do país. Vocês estão preparados para isso? Hoje a gente tem uma operação fora do Brasil, sediada na Colômbia, que foi uma aquisição que a gente fez com o intuito da gente se preparar. O IFA é produzido aqui, então, até para explicar melhor, a gente tem no grupo hoje a Easy Labs Pharma, que é a indústria farmacêutica do grupo, que faz a parte final do processo produtivo. A gente tem também a Semeia, que é uma farmoquímica, ou seja, uma empresa fabricante de insumos botânicos. E na Semeia a gente estruturou uma linha de fabricação de insumo de cannabis, que recebeu recentemente autorização especial da Anvisa. Então, a primeira linha completa de purificação, ou seja, fabricação de insumo de cannabis em solo brasileiro. E a gente tem também uma terceira operação, que é uma empresa na Colômbia, uma aquisição que a gente fez, uma empresa focada na parte da matéria-prima vegetal, como aqui no Brasil isso não pode ser feito. A gente fez esse movimento na Colômbia, a gente ainda tem parcerias com grandes players locais, mas a gente está desenvolvendo justamente esse know-how próprio na parte tanto de desenvolvimento genético, que você sabe a importância de ter os nossos genéticos, os nossos strains proprietárias, para a gente garantir esse padrão de qualidade em toda a cadeia e o efeito que a gente deseja no final das contas no paciente. Então a gente tem desenvolvido isso internamente e hoje a gente estaria pronto sim. A gente tem alguns projetos de pesquisa em fase inicial, mas com algumas instituições, para poder fazer essa preparação de transição para o mercado brasileiro quando essa regulamentação, e se essa regulamentação
né, realmente vierem e for aprovada no Brasil. A gente sabe que para pesquisa hoje já é permitido algumas instituições realizarem esse desenvolvimento e os estudos de genética e de cultivo aqui no Brasil. Então, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento já está preparando para plantar essa semente para colher no futuro. Não, eu acho que vai, né, assim, você falou se acontecer, eu realmente acho que vai acontecer, porque hoje a gente tem aí várias associações de pacientes que já podem cultivar em solo brasileiro e por mais que, né, pareça que são muito diferentes, uma empresa farmacêutica e uma associação de pacientes, tem, né, obviamente, suas diferenças, mas assim, a associação também se comporta como uma empresa na medida em que tem um lucro. Tudo bem, o lucro vai ser reinvertido na própria associação e tal, etc. Mas tem um super lucro acontecendo. Então, do meu ponto de vista, não faz sentido que algumas empresas, né, algumas associações possam plantar e empresas do setor privado ainda não. Queria que você tenha alguma coisa para comentar a respeito disso. Perfeito. Não, eu acho que o caminho da pesquisa ele foi recentemente aberto, né? Ou pelo menos a Anvisa deixou isso bem claro. Então, para a pesquisa é possível. Realmente ter essa ponta da cadeia produtiva aqui no Brasil de forma regulamentada, né? Na verdade, o fato das associações, né, ser bem transparente, o fato das associações poderem fazer esse processo por um caminho de uma liminar judicial, né, e as outras empresas não poderem, realmente a gente vê que existe algum certo desequilíbrio nesse sentido. Então, a nossa visão sempre foi de seguir a regulamentação, de seguir a lei. Então, a gente nunca vai entrar com pedido de liminar judicial para poder fazer o processo de cultivo aqui. Isso não encaixa no nosso modelo de negócio, mas com certeza a gente torce para que tenha essa evolução regulatória e legislativa, que no final das contas eu acho que todo desse ecossistema tem a ganhar, com certeza, né? A gente traz mais movimento da economia, mais arrecadação para o governo, mais opções de negócio, mais efetividade na cadeia produtiva, que reduz preço. Então, é algo que a gente aguarda, né, que aconteça. Eu acho que as associações, né, algumas delas, as associações sérias, eu acho que tiveram um papel importante, né, na luta da regulamentação da cannabis. Isso aí nem se discute. Agora, nós, como empresa, nosso objetivo aqui é abraçar os pacientes dessas associações, que a gente sabe que o objetivo de criação dessas associações foi o paciente. A gente sabe, né, que virou negócio também para muita gente, mas a gente aqui, como uma empresa pioneira no setor, com uma cadeia produtiva onde a gente consegue conceder descontos mais agressivos, a gente tem o intuito de aproximar dessas associações e dos seus pacientes para conseguir cumprir aí nosso objetivo de fazer a diferença realmente. E, Gustavo, o que você diria para aquelas pessoas que vêm... Porque, por exemplo, eu vejo aqui a evolução da Easy Labs, né, na compra da Colombia Cannabis Company e na Semeia, e nesse crescimento, enfim, né, de cada vez que tem uma rodada de investimento que vocês conquistam e outras empresas também do setor conquistam, eu fico felizona da vida. Eu falo, cara, isso é prosperidade no setor, eu quero mais é que prosperem as empresas, as associações, enfim, todo mundo. Só que tem gente, né, uma parte ali, sei lá, do ativismo, que olha para as empresas como se fosse o bicho-papão, né? Assim, tipo, não, as empresas são o terror da cannabis, não sei o quê, a gente estava aqui antes. E, do meu ponto de vista, são complementares, né? Eu acho que cabe todo mundo, cabe associação, cabe ativista, cabe farmacêutica, enfim, todo mundo, realmente, e para, inclusive, fazer esse mercado crescer. E aí, em crescendo, vai ter muito mais gente, muito mais opções, enfim... Tudo isso é muito positivo do meu ponto de vista. Mas tem ainda aquela pessoa que acha que as empresas não deviam
não tem por que existir, né? Que estão atrapalhando e tal. Como é que você avalia isso? O que você diria para essas pessoas? E sei lá, queria saber se essa é uma preocupação dentro da direção da Easy Labs ou se não chega a ser uma pauta. Eu acho que em todos os mercados e todos os participantes do mercado podem escolher o caminho que quiserem para poder, né, fazer suas defesas, expor seus pontos e, eventualmente, construir suas teses, né? A gente decidiu construir um negócio com base na lei, com base na regulamentação, entendendo que a gente faz parte de um mercado capitalista e para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de conceder acesso e de ter um impacto positivo nesse mercado, de ser uma empresa transformadora, a gente precisa ter bases sólidas de um negócio, né? A gente precisa ter um business plan de longo prazo, a gente precisa ter avenidas de crescimento futuras, a gente precisa ter uma solidez regulatória, um time engajado, né? Como eu disse, aderência à lei e à regulamentação. Então, esse é o caminho que a gente escolheu, é o caminho que, com certeza, acredito ser o caminho, o melhor caminho. Não quer dizer que é o caminho mais fácil, ao contrário. Então, eu acho que tem um pouco disso também, né, Anitta? Hoje, as pessoas elas estão todas buscando resultados muito rápidos e, às vezes, não pensam em colocar o esforço devido para construir algo de longo prazo. Então, com certeza, eu acredito que o melhor caminho é o caminho do empreendedorismo que a gente escolheu para realmente conseguir fazer a diferença. Então, tem que unir as duas coisas, né? A gente precisa de investidores e de capital para a gente conseguir alcançar nossos objetivos e a gente precisa dar retorno para esses investidores. Então, só dessa forma que a gente vai conseguir que os pacientes consigam acesso, né? Apesar da gente estar inserido nesse modelo capitalista e seguindo a nossa jornada como empreendedores, um contraponto que eu faria aos ativistas é que a gente, como empresa, conseguimos dar acesso e colocar produtos de forma gratuita para acesso dos pacientes. Não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, Anitta. Muito bom. E agora, para fechar, Gustavo, fechar a primeira parte da entrevista, conta para quem está ouvindo a gente agora e está se perguntando como fazer para trabalhar no setor, qual é o perfil do profissional que vai encontrar espaço no seu time que você quer ter por perto? Eu acho que a pessoa que tem espírito empreendedor, que tem uma paixão pelo mercado e pela vontade de realmente fazer a diferença. Eu acho que isso é algo culturalmente que a gente conseguiu unificar aqui internamente. Isso faz muita diferença no dia a dia e, com certeza, algum tipo de experiência nas áreas e nos mercados que a gente busca. Eu acho que a gente não é aquela empresa quadrada que busca só currículo e diplomas. Ao contrário, a gente olha com muito mais profundidade para aquela pessoa, mas eu acho que no final das contas é a pessoa que tem um perfil empreendedor, que quer ralar bastante, que quer trabalhar bastante para poder fazer a diferença no mundo. Bueníssimo. Bom, chegou a hora dos quadros. Vamos para os quadros? Bora! Então, primeiro, Gustavo, a gente quer ouvir uma história de fracasso ou, enfim, né, de alguma coisa que não deu certo na sua vida profissional. Não precisa necessariamente ser a respeito de cannabis, mas conta pra gente. Então, Anitta, eu acho que na nossa jornada, com certeza, tem vários desafios, vários acertos e vários desafios. E tem uma história interessante, né, que no início da nossa trajetória, quando a gente operava com base na 660, a gente tinha uma parceria, né, com uma empresa que hoje é a maior empresa de cannabis do mundo, que fabricava nossos produtos. E quando a gente viu a evolução regulatória no Brasil, a gente sabia que ia demorar alguns anos
a gente ter a nossa própria produção e os nossos próprios produtos. Então, tentamos avançar ali em parceria com essa empresa e, apesar de ser uma das maiores do mundo, ficou faltando ali uma certificação importantíssima no mercado farmacêutico, que é a exigência da Anvisa, né, que é o CDPF e o Good Manufacturing Practices. Isso foi algo frustrante ali no início, porque se a gente tivesse tido se essa empresa, né, tivesse a documentação necessária e exigida, a gente provavelmente teria sido a primeira de todas a lançar um produto registrado de cannabis no Brasil. Por outro lado, eu acho que isso reforçou ainda mais a importância da gente dominar a nossa própria cadeia produtiva e não depender de terceiros, sabe? Perfeito. E às vezes a gente tem uma visão aqui que uma empresa, por ser americana ou por ser estrangeira, que ela é melhor do que as empresas brasileiras. E muitas vezes não é. A Anvisa, ela implementou um modelo regulatório que tem um nível de qualidade de segurança muito alto. Então hoje a gente, né, e depois desse episódio ficou muito claro para a gente, primeiro, que os Estados Unidos é um mercado, na sua esmagadora maioria, de empresas com qualidade de suplemento alimentar, então que não tem qualidade farmacêutica, e outra é que a gente conseguiria sim, como empreendedores, como brasileiros, estruturar empresas melhores do que outras empresas globais que chamavam muita atenção no mercado, né? Que é uma visão baseada em ter produtos de grau farmacêutico e seguir o caminho de comprovação científica nesse mercado. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que se a gente ficar falando de desafios aqui, a gente pode poder ficar umas 2 horas aqui. Não, total. Eu tô até pensando em criar alguma coisa a respeito de desafios da cannabis também, não sei em que formato, mas são muito boas as histórias, assim. Não raro são as melhores histórias. E que, na verdade, inspiram também todo mundo, porque tá todo mundo nesse mar, né, agitadíssimo de fracassos e êxitos. Com certeza. E o percalço, ele forma, né, caráter, ele faz você crescer e as pessoas, elas se relacionam muito com isso, né? Porque hoje a gente está num mundo em que a maioria das pessoas quer só mostrar que tá tudo maravilhoso, mas a verdade é que a nossa vida é cheia de desafios. Então, concordo com você, sempre que a gente vê essa história aqui do nosso lado também, a gente aproveita para aprender um pouco. Vida real, a gente gosta da vida real, seja como for. E, Gustavo, legalizou e agora? Então, o que muda na sua carreira? Então, Anitta, eu acho que o fato da gente, né, na Easy Labs, ter percorrido um caminho de estruturar uma operação com base em qualidade, com base em segurança e qualidade, isso dá pra gente uma autoridade muito grande para eventualmente depois participar de outros mercados se a gente achar que esse é o caminho. Então, com certeza, né, nosso objetivo agora é segmentar a liderança do mercado farmacêutico, que é o mercado regulado, que está aí, está crescendo, mercado que já é muito grande, e eventualmente, como uma empresa especializada e com as bases sólidas, a gente poderia, né, eventualmente entrar em mercados, né, num eventual criação de mercados OTC e um pouco para esse lado também. O que é o mercado OTC? De produtos de prateleira, não? Tá, segue. Exato, e assim, e em relação ao cultivo, eu acho que é algo que o Brasil hoje, né, domina o agronegócio, é um player gigantesco, a gente tem muito know-how nessa área, então sem dúvida todo mundo ganharia com isso, e a gente também estaria pronto para poder trazer essa parte da nossa operação para dentro de casa.
Boa. E agora o Cannabis Indica, onde a gente pede uma sugestão, né, uma indicação de alguma coisa relacionada ao cannabis. Pode ser pessoa, pode ser algum conteúdo, livro, enfim, o que você achar bacana. Aquele documentário ilegal, eu acho que é um documentário interessantíssimo, né? Que mostra muito as razões e como foi o caminho regulatório no Brasil. Então, acho que ele traz um entendimento dos porquês iniciais ali, porque a Anvisa começou a regulamentar, entender o setor, fala muito, né, do paciente, mostra muito como isso afeta a vida das pessoas, e eu acho que esse talvez seja um documentário número 1 para principalmente quem quer empreender nesse mercado aqui no Brasil. Boa. Então agora, já chegando ao fim mesmo, deixa com a gente aqui um contato seu, né? Ou pode ser LinkedIn, ou enfim, onde as pessoas podem te encontrar e onde as pessoas podem encontrar a Easy Labs. Então, como é que eu faço? Eu tenho que ir no meu médico e falar, escuta, doutor, o senhor é prescritor de Easy Labs? Ou como é que é, assim, esse processo para chegar até a Easy Labs? Não, com certeza. Meu Instagram é G de Gustavo, Lima, B de Palhares, né? G Lima B. E o Instagram da Easy Labs é @EasyLabs, ou @EasyLabsPharma com PH. Lembrando que o nosso Easy é E-A-S-E, né? Não é Easy com Y, é Easy com E, que significa aliviar, ease, né? Em inglês. Eu tinha essa dúvida mesmo. Eu tinha dúvida se era um Easy feito de uma maneira ali diferente. O objetivo tá muito ligado ao nosso objetivo como indústria, que nossos produtos trazem, né? Que é um alívio para a vida das pessoas. Então, por isso a palavra ease. Tá, então a pessoa entra ali no Instagram e encontra, de repente, algum consultor, algum médico específico que vai derivar na Easy Labs? Esse é o caminho? Com certeza, esse é o caminho. A gente também tem o nosso site, que é a mesma coisa, easylabspharma.com.br, e estamos super à disposição. Um dos produtos que a gente tem disponíveis hoje, né, e lembrando, passíveis de prescrição médica, e caso os médicos entendam que é um caminho de tratamento, é o Cannabidiol Easy Labs 100mg por ml, na apresentação de 10 ml e de 30 ml. E agora, em maio, a gente vai lançar o primeiro extrato de cannabis com THC fabricado no Brasil. Então, notícia inédita aqui. É um produto que a gente sabe que tem uma aplicação super positiva, né, para tratamento de fibromialgia, para controle de dor, para aquele paciente que está passando pela jornada de um tratamento oncológico. Vai ser um produto extremamente acessível. Então, que a gente tem uma expectativa muito grande que a gente consiga seguir o nosso caminho, concedendo acesso para a população com produtos de qualidade, inovadores e, né, sempre expandindo nosso portfólio. A partir de maio, então? A partir de maio, as farmácias do Brasil. Muito bom. Trouxe várias novidades, várias boas novas. Então, Gustavo, quero te agradecer a sua participação aqui, a sua disponibilidade de abrir, né, com tanta clareza e compartilhar com a gente esses segredos do ramo, compartilhar com a gente como é a vida de um CEO de uma empresa dessa importância. Então, é isso, te agradeço muito e estamos aqui de portas abertas, volte sempre. Brigadão. Com certeza, legal demais. Obrigado a você pelo convite, Anitta, parabéns por tudo que você tem construído e pelo trabalho de vocês, e contem comigo, se precisar. Uhul! Então é isso, gente, beijinhos mil. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!